estaríamos condenados, Senhor. Peço, Senhor, que esteja com aqueles que estão por vir, que cuide dos enfermos, Senhor, e que nos abençoe, Senhor, nessa noite, com o culto que preparamos para Ti. Te pedimos essas coisas em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Peço que os irmãos me acompanhem silenciosamente na leitura de 1 Coríntios 1, dos versos 26 a 31. Eu farei essa leitura e peço que os irmãos só acompanhem. 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, Senhor. Que nós possamos guardar em nossos corações essa palavra da Bíblia para nós. Eu peço que os irmãos que possam, fiquem de pé, para que entoemos o hino Obediência, o hino número 284. Logo após o hino, eu peço que permaneçam de pé para a leitura alternada. Sempre será. Perdão, o hino é novo. Peguei. Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. É grande a seara embraquecer em que eu deverei trabalhar. Se pois a caminho eu nunca segui, uma voz a chamar meu ouvir, direi eu, Senhor, confiado em ti, estou pronto ao teu mando seguir. Estou pronto a querer, Senhor, confiado no teu poder. Estou a dizer o que queres, Senhor, sempre pronto a obedecer. Palavras terás de amor e perdão, que aos outros eu deva levar. No triste caminho do vício estão, perdido eu devei buscar. Senhor, se a tua presença é real, meu trabalho há de falecer. Direi a mensagem bem firme e leal, estou pronto a cumprir teu querer. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer
Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. O coro novamente. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Paz e graça aos irmãos. Nós vamos, nesse momento, proceder à leitura alternada. Ela se encontra transcrita no nosso boletim, no verso da capa, ao lado da liturgia. Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 8, dos versículos de 26 a 30. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versículos de 26 a 30. Está no verso da capa, ao lado da liturgia. Vamos fazer esta leitura de modo alternado e o último versículo nós vamos ler juntos. Nós já vamos seguir a leitura e vamos então, no último versículo, vamos ler juntos. Vamos proceder à leitura. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É fato que nem sempre nós lembramos disso. Nem sempre o nosso coração está servindo a esta verdade. A palavra de Deus, então, vai dizer que são chamados segundo o seu propósito. Então, Paulo vai dizer, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, não foi por ver nada em nós, mas de antemão, desde a eternidade, Deus traçou um plano para as nossas vidas. Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, do Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito, Jesus, entre muitos irmãos. E Paulo, então, vai terminar esta parte do texto dizendo, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos curvar a nossa fronte, nós vamos orar nesse momento, vamos estar fazendo uma oração de confissão ao Senhor, colocando os nossos pecados diante do Senhor. Pai, nós estamos, ó Deus, na Tua presença. Nós Te louvamos pela bênção de estarmos mais uma vez aqui, Senhor, para exaltarmos o Teu nome e glorificarmos o Teu nome. Não fosse o perdão do Senhor, nós não poderíamos chegar à Tua presença. As nossas orações são imperfeitas. A Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. O Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, quando pecamos contra a Tua vontade, contra a Tua santidade, quando nós não confiamos que todas as coisas cooperam, Senhor, para o nosso bem, quando nós não confiamos que Tu tens um plano traçado desde a eternidade, quando nós não buscamos ao Senhor que nos predestinou, que nos chamou,
que nos justificou, nos santificou e em Cristo há de glorificar a sua igreja. Ó Deus, perdoa as nossas faltas. Cura-nos, ó Deus, dos nossos pecados, das nossas imperfeições. Sara o nosso coração. Nós clamamos isto por tua igreja e clamamos no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. A igreja pode assentar-se e nós vamos ser dirigidos a Deus neste momento pelo grupo de louvor, tendo inicialmente adorado ao Senhor, pensando no chamado de Deus para as nossas vidas, lendo o texto que nos faz pensar quantas vezes nós nos afastamos dos planos do Senhor. Nós somos levados a confessar o nosso pecado, a reconhecer que nós somos pecadores e precisamos do perdão do Senhor. Perdoados por Ele, nós podemos nos achegar por meio de Jesus, à presença do Pai, em adoração ao seu nome. Que você possa adorar aquele que em Cristo nos chamou, nos predestinou em amor. No versículo que está lá em Apocalipse, no capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: quem não temerá ao Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Isso fala também no canto que nós vamos cantar agora. E é uma música que estamos ensinando à igreja, cantamos pela manhã, então que vocês possam cantar conosco. Está no trono e ao Cordeiro, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, e reinará com força e vigor, cantemos todos, aleluia.
Vamos adorar o nosso Senhor com o canto que o seu nome é. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Deus Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, Raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, no início seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Deus Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, Messias esperado, Raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo, ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, Messias esperado, Messias esperado, Raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Autoridade e poder. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim ao Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele.
estás sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e meus lábios te louvam, e meus lábios te louvam. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exaustas sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e meus lábios te louvam, e meus lábios te louvam. Amém. Meus irmãos, nós vamos convidar as nossas crianças à frente, as professoras e professores do nosso departamento infantil. Nós vamos orar por elas, por nossas vidas. Depois nós vamos passar a palavra ao pregador desta noite. Estaremos passando-lhe a palavra após a oração pelas crianças. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos por cada um desses pequeninos. Eles são preciosos aos teus olhos e cabe à tua igreja a profunda responsabilidade de transmitir a tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada professora, cada professor, de forma, Senhor, que a tua palavra seja transmitida com dedicação, com fidelidade, conforme a tua palavra requer de cada um de nós. Pedimos que use estes professores e professoras para o louvor da tua glória. Que estes pequeninos aprendam sobre o chamado do Senhor, que o Senhor os chama para seguirem o Senhor Jesus Cristo. Também fala aos nossos corações nesta noite. Abençoa, Senhor, o pastor Alain, a sua família, os seus amigos, amigas, convidadas. Que o Senhor esteja com cada um deles, abençoando-os. Que o Senhor fale ao nosso coração por graça e misericórdia através da tua palavra, Senhor. Nós te oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor.
Meus irmãos, é um prazer muito grande receber hoje à noite o pastor e missionário Alain. Ele tem trabalhado junto com sua esposa, Vanessa. No final a gente vai orar por ele, por ela, por Esté também, que está. Mas eu vou pedir para ficarem de pé. Vanessa está aqui à nossa esquerda, Esté, a filha deles, a Mari, né, está na Sérvia, é isso, com o esposo. Eles estão também com uma comitiva aqui de amigas. Eu vou pedir para ficarem de pé também. Nós queremos dar as boas-vindas àquelas que estão acompanhando, não é, toda a família. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, que Deus abençoe a todas aí. E temos a alegria de receber o pastor Alain. A igreja tem caminhado de forma muito simbólica, não é, com eles, mas em oração e ajudando no que é possível. E nós louvamos muito a Deus pela vida deles. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Alain e Vanessa quando eram seminaristas. Eu estava atrás de um curso que eu queria muito fazer com Solange. Às vezes os crentes só procuram, por exemplo, curso para casamento. Alguém disse, o pastor deve estar passando por algum problema. Eu ouvi falar de um curso extraordinário, né? Casados para sempre. Eu digo, eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser casado para sempre, por toda a vida. Então eu quero aprender, sempre aprendendo mais. E então foi quando nos apresentaram, né, e disse, a gente está com um pastor no grupo. Eu digo, esqueça, a gente está com um aluno e uma aluna para aprender com vocês sobre casamento na Palavra de Deus. E nós louvamos muito a Deus pela vida deles. Eles estão num trabalho de revitalização da Igreja Presbiteriana da Luz, lá em Portugal, e precisamos orar por eles, continuar apoiando, como a igreja tem feito, e orar intensamente pelo trabalho deles, né? Tem uma carga de trabalho social, evangelístico, trabalho de família, eles que foram alcançados, né, na Igreja Presbiteriana do Pina. Depois ele me corrige se eu estiver errado, mas eles foram alcançados através do encontro de casais com Cristo. Depois você lê um avisozinho que tem aí no boletim. Como nós precisamos investir, como nós precisamos levar a mensagem do Evangelho. No meio de um mundo que as famílias estão se deteriorando e se acabando e deturpando tudo que o Criador fez, também a família. Nós precisamos voltar à palavra. Nós vamos ouvir, que ele possa ficar completamente à vontade aqui no nosso meio, que Deus possa usá-lo através do seu Espírito. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus invada nossos corações nessa noite e sempre. É com alegria que estamos aqui para falar um pouco do que o Senhor também tem feito lá em Portugal, através da vida dessa igreja. A Igreja Cristã Presbiteriana da Luz manda um abraço para a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada e para todos vocês. E é com muita alegria que há 6 anos estamos no campo missionário, através da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, servindo lá em Portugal, numa igreja presbiteriana, uma igreja que precisa muito de mais missionários, de mais pessoas que estejam com a disponibilidade de servir a Deus. E pela graça de Deus, chegamos lá há 6 anos atrás com uma realidade muito difícil. A igreja que tinha 50 anos, mais de 50 anos, funcionado como igreja batista. Depois passou 2 anos com as portas fechadas, porque o pastor aposentou, foi morar no lar de idoso e não tinha mais condições de pastorear a igreja. E a Igreja Batista de Portugal não tinha quem enviasse para continuar o trabalho. Então, eles contactaram as igrejas presbiterianas, o pastor Manuel Luzia e o pastor Paulo Jorge, e eles então assumiram o trabalho em Portugal, e desde 2015 esse trabalho se tornou um trabalho presbiteriano. E com a graça de Deus, chegamos lá em 2017, eram 12 pessoas, e pela graça de Deus, hoje estamos com 60 adultos, 22 crianças e 17 jovens. É graça de Deus, e Deus tem usado a vida dessa igreja que faz parte desse ministério lá em Portugal. E eu queria então convidá-los e desafiá-los, através da palavra do Senhor, a abrirem as suas Bíblias lá no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos falar sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Olhando para esse texto, geralmente
se usa textos do Novo Testamento para falar sobre missões. Mas é interessante olhar para o Antigo Testamento e ver o movimento missionário, Deus levantando e usando o seu povo em situações adversas, em situações difíceis, para que o nome dele fosse pregado, para que o nome dele fosse anunciado entre as nações e entre os povos que não conheciam ao Deus de Israel. E podemos olhar então para esse texto, Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Você pode manter a sua Bíblia aberta nesse texto, vamos olhar outros textos também. Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. E ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Vamos orar mais uma vez? Pai, já te louvamos com leituras, com orações, com canções, e agora, de forma especial, pedimos que o Teu Santo Espírito abra nosso entendimento, tire as escamas dos nossos olhos, derrube qualquer barreira ou obstáculo para que a Tua Palavra faça morada em nossas vidas, transforme o nosso ser, para que saiamos daqui nessa noite com o propósito de sermos discípulos do Senhor Jesus, cristãos verdadeiros que obedecem e seguem a Sua Palavra. E a nossa oração e o nosso pedido é esse, que o Santo Espírito do Senhor, que a Sua Santa Palavra transforme o nosso ser. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, há um contexto para pensarmos e falarmos, um contexto antigo, e também devemos aplicar essa realidade da palavra do Senhor aos nossos dias. É muito interessante perceber um livro escrito há tanto tempo atrás, mas que é tão atual. Isso é uma característica da palavra de Deus, por isso que nenhum outro livro pode ser acrescentado a esse, porque só esse tem essa autoridade. E aqui, no contexto do profeta Ezequiel, ele estava com 26 a 27 anos, num processo de treinamento, de preparo, andando com outro profeta, estudando na escola dos profetas da sua época, sendo preparado para servir ao Senhor. E um profeta, ele era preparado para servir no templo, de forma específica. Não se pensava e não se imaginava em servir em outro lugar. O local seria no templo onde Deus se fazia presente, nesse contexto do Antigo Testamento. E o profeta, então, nessa fase final, acredito que já na expectativa de começar a servir ao Senhor, ele é levado em cativeiro pelo Império Babilônico, junto com o povo de Deus, por causa da desobediência, por causa da contaminação com os falsos deuses de outros povos. E o contexto é que o Império Babilônico estava crescendo como a grande potência militar e econômica desse período, e Israel passa a fazer alianças com outros povos, inclusive com inimigos antigos, como o Egito e o Império Assírio, para ter proteção. E essas alianças eram alianças políticas, econômicas, militar, que terminava trazendo
contaminação religiosa, porque os outros povos, como ia proteger, ajudar, cuidar, dizia: olha, vocês também têm que adorar os nossos deuses, não é só o Deus de vocês que existe, nós temos os nossos deuses. E o povo de Israel passou a se contaminar e adorar os deuses do Egito e do Império Assírio de forma mais precisa. E por causa disso, então, o Senhor derrama juízo sobre o povo de Deus e deixa que o Império Babilônico leve-os em cativeiro, porque eles deixaram de confiar em Deus para confiar em carros, em cavalos, em exércitos e em armamentos. E eles são levados em cativeiro, e no meio desse povo vai o profeta Ezequiel, levado em cativeiro, e nesse contexto, então, o Senhor chama o profeta para servi-lo, para profetizar, para falar da palavra de Deus. E o texto diz que ele deveria pregar para Israel e para as nações rebeldes, insurgentes, nações que tinham outros deuses. Era a missão do profeta Ezequiel, uma missão difícil, que muitos provavelmente questionariam essa missão. Pregar para essas nações. E é interessante olhar que sempre, no meio desse contexto, há remanescentes fiéis, homens, mulheres, pessoas que permaneceram fiéis, que não abriram mão do Deus a qual eles seguiam. Por exemplo, que está no mesmo contexto, o profeta Daniel, também nesse contexto de ser levado em cativeiro pelo Império Babilônico, e é proibido de orar, e ele diz: eu não vou deixar de orar ao meu Deus, e continua as suas orações, no mínimo 3 vezes ao dia, e por causa das suas orações ele é lançado na cova dos leões. Do mesmo jeito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é obrigado a se prostrar ante a imagem de Nabucodonosor, imperador da Babilônia. E eles dizem: nós só nos prostramos diante do Deus de Israel. E por causa disso são lançados na fornalha ardente, mas o Senhor dá livramento para eles. Nem um fio de cabelo, nem uma linha das suas roupas se queimaram. E do mesmo jeito, Daniel também sai ileso da cova dos leões. E o Senhor então chama o profeta Ezequiel para essa missão, para pregar para o povo de Deus que não queria saber de Deus, pois estava aliado com outras nações e buscando em outros deuses proteção, e também para essas outras nações, em especial o Império Babilônico, onde ele estava. Ele tinha que pregar a palavra de Deus ali. E eu queria, então, nessa noite, falar sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, pensando no contexto difícil que nós vivemos. Nós estamos aqui confortáveis, é bom estar juntos, adorar a Deus na igreja, mas quando a gente sai por aquelas portas, quando a gente sai ali, quando acaba o culto, nós somos enviados pelo Senhor para pregar para as pessoas que não querem ouvir, que não aceitam Deus e que não querem saber de Deus. E por muitas vezes nós perdemos a oportunidade de cumprir esse chamado do Senhor para as nossas vidas. Chamado para viver para a glória dEle, e abaixo desse chamado de viver para a glória de Deus, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. E nós temos aqui, então, 3 características deste chamado, e nós devemos estar atentos, porque essas características devem ser visíveis em nós. Nós devemos identificar isso. Em primeiro lugar, então, observando o versículo 1 e 2, o Senhor diz ao profeta Ezequiel, depois de todo o capítulo 1, dessa visão que ele tem da glória de Deus, ele diz: essa voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que falava comigo. O primeiro destaque, vocês já vão identificar aí esses 3, está separado devidamente no texto.
a forma de tratamento do Senhor com o profeta. Ele chama ele de filho do homem. Ele está destacando a humanidade do profeta Ezequiel. Ele está destacando a incapacidade do profeta Ezequiel de cumprir essa missão se não fosse o próprio Deus agindo na vida dele. E é interessante porque se repete 93 vezes no livro do profeta Ezequiel. E quando a gente olha para o Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele se apresenta dessa forma: eu sou o filho do homem, destacando a sua humanidade. Ele era totalmente homem, mas ao mesmo tempo totalmente Deus. No caso do profeta Ezequiel, não. Ele não era Deus, não é Deus. Ele foi um homem usado por Deus, e o Senhor aqui está destacando que ele não era capaz, que não era nada que partisse dele. Não foi por causa desses anos de treinamento que ele estava habilitado para obedecer à voz do Senhor. Com certeza, se o Senhor não o chamasse, ele não ia cumprir o seu ministério profético na Babilônia, algo improvável. E é interessante quando a gente olha para os outros personagens do Antigo e do Novo Testamento, quando o Senhor chama, por exemplo, Moisés. Ele cai com o rosto em terra no Monte Sinai, e o Senhor diz: você não pode ver a minha glória. Da mesma forma, o profeta Isaías, capítulo 6, ele só consegue responder ao Senhor quando o Senhor toca nos seus lábios, quando o anjo do Senhor toca nos seus lábios. O profeta Jeremias também cai com o rosto em terra e responde ao Senhor assim: eu sou uma criança, não sou capaz. Mas ele já estava sendo treinado para ser profeta. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, conhecedor da lei, quando tem e vê a glória do Senhor, ou aquela luz reluzente, ele cai com o rosto em terra, passa 3 dias cego, porque viu a luz de Cristo, e ouviu a voz que dizia: Saulo, por que me persegues? E da mesma forma, então, o profeta Ezequiel, ele não estava pronto, ele não conseguiu nem ficar de pé, ele nem escutava o que o Senhor estava a falar com ele, se não fosse o Espírito Santo a habilitá-lo, se não fosse o Espírito Santo a colocá-lo de pé, a erguê-lo. Observe: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então, é interessante já observar no Antigo Testamento a ação do Santo Espírito de Deus. Esse não é um assunto do Novo Testamento, não é exclusivo. No Antigo Testamento nós temos vários relatos, e aqui o Espírito Santo de Deus agindo na vida do profeta, habilitando ele, capacitando ele a cumprir a obra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque a profecia de Joel, capítulo 2, que o Espírito seria derramado em toda a carne, não só nos profetas, não só nos servos de Deus, mas agora em toda a carne, é cumprida em Atos capítulo 2, quando o Senhor Jesus é assunto aos céus, e o Espírito Santo de Deus, depois de 40 dias, desce sobre os discípulos e os apóstolos pregam a palavra, e todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor receberam o Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus está em cada um de nós, que somos do Senhor. Ele habita nos nossos corações e ele nos coloca de pé para cumprir esse chamado de Deus, para obedecer essa voz que nos chamou outrora para pregar e anunciar o Evangelho. Esse é o chamado da igreja, irmãos. Viver para a glória de Deus e pregar o Evangelho aonde o Senhor nos colocou. Na família que nós nascemos, no bairro que nós moramos, na escola que nós estudamos ou faculdade, no trabalho que nós estamos, onde o Senhor nos colocou, nós somos um missionário.
Nós somos um discípulo do Senhor Jesus ou não somos? Então, aonde nós estamos, devemos refletir a glória de Deus e refletir esse Cristo que habita em nossos corações através do Santo Espírito. E essa é a primeira característica. Ele nos coloca de pé, Ele nos capacita. Muitos de nós, com certeza, podem dizer assim: pastor, eu sou tímido, eu não sei falar, eu não conheço muito a Bíblia, eu não sei o que dizer, eu fico nervoso, a perna treme na hora de pregar, de falar, eu sou uma pessoa muito tímida. Irmãos, vocês estão diante de uma das pessoas mais tímidas desse mundo. A primeira oração que o pastor Daniel pediu para eu fazer, quando eu estava fazendo a sala de catecúmenos, na Igreja Presbiteriana do Pina, no ano de 2001 foi o ECC. Ele disse assim, estava terminando a escola bíblica, ele disse: irmão Alain, ore pelo final da aula. E eu passei 5 minutos em silêncio. E as pernas tremiam muito, parecia uma vara verde. E aí o pastor Daniel, quem conhece ele é muito enérgico, aí ele já começou a me ajudar na oração. Amém. Glória a Deus. E aí foi que eu fiquei nervoso, sem saber o que falar. E daqui a pouco eu disse assim: Senhor, abençoa os irmãos que estão chegando, em nome de Jesus, amém. Só que não estava chegando mais ninguém, porque a gente já ia embora para o almoço. Era final da escola bíblica. Eu tenho um amigo que é diácono hoje, que era engraçado, as esposas ficavam rindo. Quando sentava eu e ele, era o diálogo do silêncio. Era um olhando para o outro, balançava a cabeça. E o Senhor, então, me chamou para a glória dele, para ser um pastor missionário, para servir em outros países, para que o nome dele fosse glorificado, mas a obra missionária começou aqui, quando a gente morava aqui em Recife. Pregar o Evangelho, o coração aquece de saber que uma pessoa não conhece a Deus e que eu conheço ela e eu preciso fazer alguma coisa para que ela conheça esse Deus que eu conheço, esse Deus que eu sirvo, para trazer luz para a vida dela, esperança, paz, alegria. É egoísmo, irmãos, nosso, como igreja, de ficarmos calados, de não falarmos desse Deus que nós servimos, que nos dá a vida eterna, que nos salvou, que morreu em nosso lugar. E essa é uma característica daqueles que têm o Espírito Santo. Talvez alguns estejam adormecidos. Você está pronto, você está de pé. O Senhor Jesus disse aos discípulos: olha, eu vou colocar, o Santo Espírito vai colocar a palavra nas suas bocas. Vocês vão ser colocados diante de reis e pessoas importantes, e se vocês não falarem, o Santo Espírito vai falar no lugar de vocês. E é assim na vida de todo crente, porque todo crente tem o Espírito Santo de Deus. Estamos prontos, habilitados, e devemos estar de pé para obedecer o chamado do Senhor. Em segundo lugar, o Senhor nos envia, versículos 3 ao versículo 5. Mais uma vez, olhe, sempre que parte de Deus, Ele chama o profeta, Ele capacita o profeta, agora Ele envia o profeta, nunca parte do homem. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, ao povo de Deus, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duros semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta.
Então, vocês são enviados por Deus. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você que está de pé, você que está pronto, você já foi enviado. Não precisa o pastor dizer mais isso, não precisa mais. Missionário não é só aquele que sai do país, que faz um trabalho transcultural. A igreja é uma igreja missionária, vocês são missionários, são discípulos do Senhor Jesus. Ele vos envia a pregar o Evangelho a todas as nações. Todos vocês precisam estar envolvidos nas atividades da igreja, precisam estar sendo... as atividades da igreja é para treinar, preparar vocês para serem enviados para o mundo e para a vida eterna. O momento de culto é o momento de preparação para a vida eterna, porque estaremos glorificando a Deus eternamente. Só que tem um detalhe, a gente pensa na vida eterna e pensa, quando eu morrer, quando Jesus voltar. Para nós que somos discípulos do Senhor Jesus, a vida eterna já começou, irmãos. Nós não vamos experimentar a segunda morte, a morte espiritual, porque Cristo habita em nós, porque o Santo Espírito de Deus habita em nós, então nós já vivemos a vida eterna. E nós fomos enviados para esse mundo perdido, para as situações difíceis, para os contextos de dificuldade que nós vivemos, onde talvez você vá perder amizades, familiares, clientes, trabalho, por causa do Evangelho. Mas, na verdade, não é a você que estarão perseguindo, é o nome do Senhor Jesus. Porque você pode fazer o que for de errado, não incomoda ninguém, mas se você falar de Deus, as pessoas já se incomodam, não é verdade? As pessoas já rejeitam, mas não estão rejeitando a vocês ou a mim, elas estão rejeitando ao Senhor Jesus. E nós já fomos enviados a cumprir esse papel, com penalidade se não fizer. Olhe um pouquinho mais adiante, capítulo 3, versículo 18 e 19. O que o Senhor diz ao profeta. Ezequiel 3, 18 e 19. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma. Está relacionado, está ligado. A salvação é um ponto da nossa doutrina, é pela graça. A salvação não é por obras, é pela graça. Mas as obras são consequência da graça. E as obras, irmãos, não são as obras sociais que nós devemos fazer. Assistir o necessitado, dar cesta básica, cuidar das pessoas, dar treinamento nas áreas de trabalho, é um papel também da igreja, a igreja também se envolve com isso. Mas a gente olha para o ministério do Senhor Jesus, o que é que ele fazia em primeiro lugar? Falava das grandezas de Deus, pregava e falava e ensinava. Depois, curava os enfermos, alimentava as multidões. O ministério principal é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. E eu me lembro, falando sobre essas dificuldades, de um jovem da nossa igreja, João Moraes. Eu já pedi oração e peço sempre oração por ele. A irmã Valéria, que nos acompanha, conhece ele. Ele chegou na igreja com 16 anos de idade. Buscou na internet igreja presbiteriana, perto da casa dele está a nossa igreja, e ele foi para lá, e desde então ele é perseguido pelos pais e pela família, porque
quando um português entra numa igreja evangélica, ele está traindo o país, que é católico romano, e a família, no geral, que é católica romana, mesmo tendo aqueles que são até ateus. Tem muitos ateus em Portugal, quase 10% da população. Mas, esses que são ateus, eles preferem que as pessoas sejam católicos romanos porque é a religião do país. E esse jovem foi perseguido ao ponto de a mãe ameaçar de rasgar a Bíblia, que a gente deu uma Bíblia de Genebra para ele. Do pai dizer assim: eu vou botar você para fora de casa se você continuar com isso. Imagina. E pela graça de Deus ele perseverou. No dia do batismo dele, o pai dele ficou do lado de fora da igreja, na porta. Quando eu falei assim: vamos agora para o batismo. Aí o pai entrou na igreja para ver se ele ia ser batizado mesmo. Aí quando terminou o batismo, o pai saiu da igreja e foi embora. E ele é perseguido até hoje, está com 22 anos de idade. E eu oro para que o Senhor levante ele como uma liderança portuguesa, um presbítero, um diácono, um pastor. Eu tenho orado, ele termina a faculdade o ano que vem, a universidade. Se Deus permitir, vai ser um líder português nativo. O Senhor nos envia, irmãos, para pregar o Evangelho. Há muita gente, muitas pessoas precisando ouvir dessa mensagem da salvação de Cristo Jesus. Nós podemos olhar lá em lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, para vocês entenderem com essa base o que eu estou a falar. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao versículo 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós fomos criados, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, para as boas obras. E as boas obras é pregar o Evangelho, é anunciar Cristo Jesus para as pessoas que estão perdidas. E há tantas oportunidades, falando especialmente para os jovens. Você usa a rede social para tanta coisa, tanta foto, tanta ostentação, para, às vezes, demonstrar algo que você não é ou que você não tem, e você perde a oportunidade de falar do Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Está aí uma boa dica. Deus enviou você. Nós somos diferentes das pessoas do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos mais desse mundo. E você tem várias oportunidades. Como eu sou a moda antiga e não sei usar muito as redes sociais, eu ando com literatura no carro, coloco na caixa de correio, Evangelho de João, distribuindo para as pessoas, Bíblia. É a forma que eu sei evangelizar, chamando e criando relacionamento. Mas o Senhor tem dado muitas oportunidades, muitas chances, e nós temos desperdiçado, irmãos. Nós somos enviados. Quando você sair essa noite por essa porta, você tem que colocar na sua cabeça assim: eu preciso falar de Jesus para alguém que não conhece Ele essa semana. Você não pode ficar acomodado. Você não pode achar que está tudo certo. Eu sou salvo, eu vou para o céu, eu sou predestinado, está tudo bem. Você foi salvo, predestinado para viver para a glória de Deus e cumprir as boas obras em Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, versículos 6 ao 7. Tu, ó filho do homem, mais uma vez destacando que o profeta sem o Senhor não seria capaz.
Não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Não temas, não tenha medo, não se preocupe com a consequência. Se a pessoa vai gostar ou não, se a pessoa vai aceitar ou não, se você vai ser excluído ou não. Né? Já aconteceu isso, por exemplo, com a minha filha. Está postando muita coisa contra aborto, homossexualismo, e algumas pessoas excluíram. Não sou mais sua amiga. É melhor agradar a Deus do que a homens. E por muitas vezes a igreja, falando individualmente, né, a igreja como morada do Espírito Santo de Deus, nós nos calamos com receio, com medo de não sermos aceitos, de sermos rejeitados, de sermos excluídos. Mas o Senhor diz: não temas, não tenha medo. E essa mesma promessa que o Senhor diz ao profeta Ezequiel, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, lá em Mateus, capítulo 28, na grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus está conosco. Quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente cumpre o propósito de Deus, tenha certeza que Ele está conosco, que Ele está ao nosso lado. E essas são características que devem ser visíveis, não para as pessoas, não para os amigos. Não, você não vai fazer para aparecer, para se mostrar. Pelo contrário, você vai fazer porque o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. É por isso que você vai pregar o Evangelho. Quando você estiver sozinho, quando você estiver com alguém, pregue o Evangelho. E é interessante olhar para esse contexto do profeta Ezequiel, lembrando do capítulo 37, quando o Senhor diz assim: leva o profeta Ezequiel para um cemitério, para um vale de ossos secos, e diz assim: pregue. E o profeta fica sem entender. Na verdade, a palavra é profetiza, que tem o mesmo significado. Profetizar é falar das grandezas de Deus, e pregar também é falar das grandezas de Deus, o que Deus tem feito em nossas vidas, é falar do Evangelho. E o Senhor manda o profeta Ezequiel pregar, profetizar no Vale dos Ossos Secos. E ele diz: mas Senhor, só tem ossos aqui. Profetiza, profetiza. E quando ele começa a profetizar, os ossos começam a se mexer, começa a criar tendões, carnes, músculos, e os ossos passam a ter vida, a ser pessoas. E é uma visão espiritual que o Senhor dá para o profeta e dá para nós. A gente precisa pregar para as pessoas, mesmo que a gente não veja, que elas tenham solução ou saída. Pastor, aquela pessoa está no fundo do poço. E é essa pessoa que o Senhor quer que você pregue. Aquela pessoa não tem solução, pastor. É drogas, é envolvido com coisas erradas, uma vida destruída. E é essa pessoa que o Senhor quer que você pregue. Porque um dia o Senhor fez isso na minha vida. Às vezes eu estou falando e algumas pessoas que me conhecem antes, né? Hoje o pastor Alain é uma bênção, mas quando sabem da minha história, diz assim: eu não acredito que hoje você é pastor. O meu amigo de trabalho convidou todos para o encontro de casais, só que ninguém quis ir. E ele não me convidou
porque eu não era peça boa. Ele disse assim, se ninguém vai, ele é que não vai mesmo, não vou nem chamar. E eu me convidei. Eu disse, eu vou. Pode botar meu nome aí que eu vou. Ele disse, não, olha, não pode, porque se você botar o nome, você tem que ir, porque você vai tirar a vaga de alguém. E eu disse, pode colocar que eu vou. Rapaz, tem certeza? Tem implicações financeiras nesse negócio. Não pode faltar. Eu disse, pode botar meu nome que eu vou. E para a glória de Deus, por causa do Espírito Santo de Deus, foi o Espírito Santo de Deus que disse assim, vai, bota teu nome ali, mesmo sem ainda estar habitando em mim. E hoje, pastor Alain, quem conhece a minha história antes não acredita. Minha esposa disse, quem te viu e quem te vê, pela glória de Deus, milagre de Deus. E o Senhor, então, chama vocês a fazer isso. Há muitos que você acha que não tem saída, não tem solução, mas para Jesus não há impossível, para Jesus não há pessoa difícil que não obedeça a sua voz. E olhando para o próprio Jesus, que cumpriu o seu chamado até a morte para nos salvar. O maior missionário, aquele que foi até a morte para nos salvar. E eu queria desafiar você, terminando, fazendo a leitura de Romanos, capítulo 10. O apóstolo Paulo, ele lança aqui algumas frases afirmativas e depois ele traz algumas perguntas para nós, como igreja, respondermos. Romanos capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 15. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos ler todos juntos essa parte final, essa citação do profeta Isaías. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E a minha oração é que o Senhor diga, quão formosos são os vossos pés, porque vocês anunciaram o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que a Igreja da Encruzilhada, todos os seus membros estejam envolvidos na evangelização, na pregação do Evangelho. Eu vi no boletim aí que vai ter uma evangelização aí que está programada. E você tem que estar presente, tem que participar. Eu vi no boletim que tem os pequenos grupos. Você tem que levar um não crente para o pequeno grupo. Essa história de crente estar pregando para crente, já tem igreja, Deus te abençoe, fica aí na sua igreja. Eu vou levar para o pequeno grupo pessoas que não conhecem a Jesus. Eu vou levar para a igreja gente que nunca ouviu falar de Deus. E vocês precisam estar preparados para receber essas pessoas. Como nós recebemos na igreja lá em Benfica, um casal de jovem. Esse jovem está envolvido com drogas desde os 11 anos. Quem olha para ele diz assim, esse não tem jeito, pastor. E eu falei para ele assim, você vai vir para a igreja, eu quero você na igreja, e se alguém falar alguma coisa, pode dizer, venha falar com o pastor Alain, que foi ele que mandou eu vir. Todo tatuado, cabelo rastafari, não tenho problema nenhum com isso não quer dizer nada. Mas ele anda com uma bolsa com droga e com a faca dentro. E pela graça de Deus, o ano passado ele passou
3 meses sem usar drogas. Aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu disse para ele, agora para você ser batizado, você tem que deixar as drogas, tem que casar com a namorada, porque vocês moram juntos e estão vivendo em pecado. Mas foi Deus quem colocou amor no meu coração por ele, porque eu olho assim e disse, normalmente eu não faria isso. Fazemos seleção de pessoas, né? Vou pregar para esse, não vou pregar para aquele, vou falar de Deus para esse ou para aquele. Deus te chama, te coloca de pé, te envia e diz para você, não tenha medo, cumpra o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Essa é a minha oração, essa é a palavra do Senhor para os vossos corações. Eu queria... Já vai cantar o hino, pastor? Pode orar. Vou orar terminando, e depois nós vamos cantar um hino relacionado a esse assunto, e você vai cantar esse hino pensando no que você ouviu, pensando na palavra do Senhor, colocando esse propósito na sua vida, de ser um servo, uma serva fiel ao Senhor, que cumpre o seu chamado. Vamos orar. Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome nessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de te servir. O Senhor poderia chamar outros, pessoas aos nossos olhos talvez mais capacitados, habilitados, aos nossos olhos pessoas talvez melhores para cumprir a tua obra. O Senhor poderia ter chamado até os anjos para pregar o Evangelho, mas o Senhor nos comissionou para essa missão. Viver para a glória do teu nome, pregar o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. E nós não podemos continuar sentados, nós não podemos continuar acomodados, estamos ficando doentes espiritual por não obedecer o teu chamado, por nos envolvermos tanto com outras coisas e esquecermos da obra do Senhor. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor use nossas vidas, que o teu Santo Espírito nos avive, nos acorde para cumprir a tua obra e o teu chamado, para que essa igreja se envolva cada vez mais com a obra missionária, com a evangelização, com a pregação, com a plantação de igreja aqui em Pernambuco e aonde o Senhor tiver local, para que pessoas escutem o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Nós oramos nessa noite, colocando as nossas vidas também nessa oração, a minha família, que o Senhor nos use para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, depois da palavra que ouvimos, vamos nos colocar de pé, nós vamos adorar a Deus e, como vez por outra fazemos, lembrar. Vamos cantar, mas vamos pensar no que, diante do que nós ouvimos da palavra do Senhor, vamos pensar, olhando para a letra, pensar nesta grande comissão. Vamos adorar o Senhor. Disse Jesus, ide por todo o mundo a pregar o eterno dom da salvação que com amor profundo dar o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro.
Vamos, irmãos, rogar-nos no guiado no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchando-se grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando além, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Dize-nos, Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firme neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiado no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta, expandindo graça e luz, cheia de bênção do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus, cheias de amor, vem velar o favor da compaixão de Deus da Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiado no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. O coro. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiado no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. A igreja vai assentar-se. Eu quero convidar o coro à frente. Ore por Missilene, pela saúde dela. Por isso nós estamos com um regente diferente hoje. E o pastor ficou tentando ajudar o regente, para a gente cantar juntos e adorarmos ao Senhor. Vamos ouvir este louvor que o coro separou para esta noite, que possamos bem dizer adorar o nome do Senhor.
Meus irmãos, nós tivemos um probleminha, eu tive que sair ali para comunicar pelo IPE Comunica, tivemos um probleminha na transmissão, este culto está gravado e será postado no canal do YouTube da igreja. Eu quero convidar o pastor Alain, nós queremos terminar este culto orando por ele, por sua esposa Vanessa, por Esther, aproveitarmos e orarmos também pela filha Mariana, por seu esposo Stefan, e pela neta deles, pela neta do pastor Alain e Vanessa. É chamar aqui na frente, não é para pregar não, é para o pastor orar, pode vir. Aqui do lado, não sou melhor do que vocês não. Não, para cá também. Mesmo que estejam brigados, Deus sara. Se Deus transformou um homem desse, eu fui ouvir história, não é? No Casados para Sempre. E quantos trabalhos, como o pastor Alain falou aqui, a gente olha e diz assim, não, isso aí não. Esse aqui do meu trabalho, do meu local de estudo, da minha... Não, está louco, isso aqui não vai de jeito nenhum. Deus não vai salvar uma peça dessa. Aí você tem que lembrar assim, Ele salvou você. Ele salvou a gente em Cristo. Então, se Ele salvou a gente, o poder dEle é ilimitado. Ele querendo, Ele vai transformar. E quando a gente atrapalha, Deus faz. Deus não se limita às nossas perspectivas e visões, não. A gente discrimina, deixa de lado, aí Deus diz, vai lá, dá o teu nome lá. Você vai para o encontro, sabia nem o que é que Deus ia fazer ali, não é? Na vida deles. Mas Deus tinha um plano. Vem aí, se Deus quiser, o 15º encontro de casais aqui da igreja. É hora de você pensar, não em um, mas 2 casais. Dizer assim, Senhor, como diz o ditado, quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 talvez tenha um. Então você pensar, foi bênção na sua vida o encontro de casais? Quem sabe? Deus vai fazer uma obra dessa. E aquele que você está dizendo assim, não, esse daí não. Esse daí no meu prédio, na minha vizinhança, não, isso aí, Deus não tem nada, e nem Ele quer nada com Deus, e eu acho que Deus não quer nada com Ele. Não, a parte de Deus, deixa com Deus. Faça a sua parte, é convidar, não é? Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar pela família do pastor Alain, Vanessa, Esther, Mari, Stefan, Sofia, que Deus esteja abençoando toda esta família pastoral, missionária, possamos estar sustentando, ajudando-os materialmente, espiritualmente, possamos estar juntos, né? Nós vamos curvar a nossa fronte, depois nós vamos impetrar a bênção, pedimos que você só aguarde alguns instantes, que nós temos algumas comunicações importantes. Vamos orar? Pai Santo, Tu és o Deus de toda graça, e porque a graça é favor imerecido. Nenhum de nós merece nada, Senhor. O Senhor tem nos alcançado, foi graça. Nada em nós que pudéssemos olhar para Ti, Senhor, e então exigir que o Senhor pudesse ou possa nos salvar. Nós somos salvos pelo Teu plano eterno, gracioso, pela graça do Senhor, pela graça sois salvos. É o Senhor quem gera fé no nosso coração, mediante a fé. Não por nossas obras, por melhor que nós pareçamos ser, por mais justos que nós pensemos ser. Ó Deus, o Senhor também nos salvou em Cristo Jesus, perdoou os nossos pecados, sim, para fazermos boas obras, para proclamarmos o Evangelho como aqui ouvimos, para que por nossas obras as pessoas, como Jesus disse, as pessoas possam glorificar o Pai, olhando as nossas boas obras, possam ser meios para que possamos testemunhar do Teu grande amor em Cristo Jesus. Continua, Senhor, a perdoar as nossas faltas, a moldar o nosso coração, a nos transformar a cada dia, Senhor, a imagem do Teu Filho Jesus, para que pareçamos cada dia mais com Ele, Senhor. Lava-nos, perdoa-nos, purifica-nos, transforma-nos, que sejamos hoje melhor do que ontem, que sejamos amanhã, Senhor, melhor do que ontem e hoje, que possamos cada dia mais buscar ao Senhor, como igreja do Senhor, como famílias, como pessoas, como discípulos do Teu Filho Jesus. Nós Te oramos e pedimos a Tua bênção sobre o pastor Alain, sobre Vanessa,
sobre Esther, sobre Mari, Stefan, sobre Sofia. Ó Deus, abençoa esta família pastoral missionária, Senhor. Sustenta-os em meio às lutas, dificuldades, problemas, perseguições, empecilhos, obstáculos. Ajuda-nos a valorizar a liberdade que nós temos, Senhor, as oportunidades que nós temos, e que nós possamos clamar ao Senhor pelo trabalho dos teus servos. Nós te oramos assim, Senhor, pedindo que o Senhor os leve em paz e nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor abençoe o retorno deles para o campo missionário, que a tua bênção esteja sobre eles e sobre as nossas vidas. Nós te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Receber a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e as consolações e o poder e o fruto do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Deus, hoje e agora, e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos? Meus irmãos, nós queremos rapidamente, antes da gente conhecer aqueles que nos visitam nesta noite, primeiro quero enfatizar, quem aqui fez um encontro de casais aqui da igreja? Quem aqui já fez um encontro de casais com Cristo, que é aquele encontro que começa na sexta? Fique de pé, e onde você estiver, só para a gente dar uma visualizada. Você que já fez fique de pé, é de pé, soldado de pé. Tenha medo não vai ser fuzilado não. Mas se fosse, era para ficar de pé, não era para negar, não é? Certo. Deus abençoe, podem sentar. A gente tem também um bocado de gente que não está aqui hoje. No sábado 15 de abril, às 19h30, nós teremos uma reunião muito importante. Nós precisamos conversar com todos os casais. Passamos 2020 sem o encontro de casais, 2021, 2022. 3 anos sem o encontro de casais. Eu diria, me permita essa expressão, eu diria que nós precisamos reaprender o que é encontro de casais. Eu fui atrás do livro da origem aqui no Brasil, há anos atrás, para conhecer melhor a estrutura e o que é o encontro de casais. Não é o que a gente acha que deve ser, senão a gente deturpa e arruína tudo. Não, não. Como é o encontro de casais? Então, a gente precisa ter uma conversa muito importante com todos os casais que fizeram o encontro de casais com Cristo aqui da igreja. Por isso que a gente quer pedir que você reserve esta data em oração, ore pelo encontro, se abençoa a sua vida, pense quantas e quantas vidas, famílias, casamentos podem ser abençoados. Então, marque aí, dia 15 de abril, às 19h30. Se você quer comprar a Bíblia de Genebra com 40% de desconto, leia aí, você precisa amanhã ligar para a nossa secretaria, precisamos muito. E ainda que você dê o seu nome para que a gente saiba, porque isso vai estar sendo adquirido nesta semana, para a gente aproveitar esse desconto da Sociedade Bíblica do Brasil de 40%. A Bíblia de 200 sai por 120. Não faça nada que você não pode. Não é você se endividar. Não faça. Eu quero já começar a chamar a sua atenção. Os 6 domingos da família. Você quer investir? Estamos de volta com eles. 6 domingos da família. Nós vamos do último domingo de maio até o primeiro domingo de julho. Vamos estar convidando pastores para virem trazer a palavra de Deus. O nosso tema desses 6 domingos será família, tempo de restaurar. Quem sabe a sua família está precisando de restauração do alto. Restauração. Eu quero convidar você a encarar com muita seriedade isso. Não deixe sua família chegar na pontinha do abismo. Ainda que caia, Deus tem poder. É mais difícil, é bem mais doloroso e triste. Ainda assim Deus tem poder, mas não permita isso. Invista no seu casamento, invista na sua família. Nós vamos ter 31 dias de oração, leia, porque a gente quer que você ore sobre isso e participe disto como família. Por último, antes dos nossos visitantes, nós vamos ter no próximo domingo, como a gente sempre faz, o culto e café da Páscoa. Então, no próximo domingo, nós não vamos ter
a lição. A gente nunca faz no feriado, a gente faz sempre um domingo antes. Não vamos ter as classes aqui. Então, nós vamos ter o culto às 8 horas da manhã. E olha que não é nem 5 da manhã, né? Como antigamente tinha. 8 da manhã. Então, vai dormir mais cedo, acorda um pouquinho mais cedo, chega aqui, 8 da manhã. Após o culto, no máximo, em torno de 9h30, nós vamos ter o café. O culto e café da Páscoa. E a gente precisa que você dê o seu nome, diga com o que você pode contribuir. Nós estamos com Ana Maria aqui, vou pedir para ela ficar de pé, e Célia lá atrás. Como eu sempre digo, se não tiver doação, não tem problema. Veja como rima, se não tiver doação, é jejum e oração. Pronto, tranquilo. Vem, louva, escuta a palavra, jejuma e ora. Tá certo? Jejum e oração. Mas sempre tem sido uma bênção e a gente louva muito a Deus pela participação de todos os irmãos. Então, procure essas irmãs, elas podem lhe dizer o que é que está precisando e aí você vê o que é que você pode, então, ofertar para este culto e café da Páscoa pela manhã. À noite, nós teremos a ceia do Senhor, normalmente às 18 horas, e no domingo 9, nós vamos ter participações especiais, adorando ao Senhor pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós gostaríamos de conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, hoje à noite. Se você está aqui, por favor, levante uma de suas mãos. O Ministério Boas-Vindas, olha aí, onde está o Ministério Boas-Vindas? Eu vou pedir que vocês levantem a mão. Só ele está entregando? Olha aí, certo. Ok, tem mais alguém aqui que está pela primeira vez? É uma lembrancinha que a gente quer deixar como igreja, que Deus possa abençoar a sua vida. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso, não é? Nós estamos também com o pessoal, alguns já vieram, mas a gente vai pedir que o pessoal, o Ministério Boas-Vindas, Galiza, o pessoal, a turma que veio com a Vanessa, certo, a Delícia está vindo ali, pessoal que veio com o pastor Alain e Vanessa. A gente vai pedir só que você espere. Hoje não tem cantina, você fica com fome, para quem sabe no próximo domingo dizer assim, não, cobre do ministério em Cruz Campo, queremos cantina, queremos cantina. Nós vamos estar à porta, queremos cumprimentar a todos. Deus abençoe sua semana, que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. A IPE tem por propósitos exaltar a Deus, edificar e encorajar uns aos outros, equipar para o serviço e evangelizar fazendo novos discípulos de Cristo. Igreja Presbiteriana da Encruzilhada.